Hoje nós vamos falar sobre como você precisa, às vezes na sua vida, ser um juiz e, portanto, trabalhar numa corte de justiça. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Shoftim, hoje focando nos parágrafos 21 e 22 do Zoar, oitavo ano de leitura. Bom, como diz o nome da porção, né, Shoftim significa juízes, essa é uma porção em que Deus aparece para Moisés e fala da importância de estabelecer ali um sistema de justiça no meio do povo de Israel. E aí o Zohar vai pegar esse versículo e trazer, como sempre a gente faz, né, uma lição para a nossa vida. Eu vou pedir permissão para vocês para ler o versículo em hebraico e traduzir. Então é um versículo que aparece em Deuteronômio 17:15 e diz o seguinte: Som tassim alecha melech, você certamente colocará sobre você um rei. Asher ivchar Hashem Elohecha bo, e que Deus vai escolher, né? Esse rei vai ser com a ajuda divina. Mekarev achicha, você também vai pegar esse rei de alguém que seja de dentro dos seus irmãos, ou seja, próximo aos seus irmãos, é a expressão que a Torá usa, né? Tassim alecha melech, e esse rei então tem que ser dali, repete a Torá, Lotu halatet alecha ish nochi, e você não vai poder colocar sobre você uma pessoa estranha. Então esse rei tem que ser da sua comunidade, digamos assim, do seu grupo, certo? Asher lo achichaú, você não vai pôr alguém que não seja o teu irmão. Bom, e aí, além daqui da metáfora clara, que eu não vou entrar nela, mas sobre você precisar pôr um rei julgando as coisas, né? Porque a função do rei antigamente era essa. E desse rei ser alguém do seu convívio, ou seja, algo que você conhece e não algo estranho, eu vou focar em outra coisa que é o que o Zohar fala. As duas palavras primeiras desse versículo, som tassim, são uma repetição do verbo colocar. É como se a Torá falasse assim, colocar você colocará, né? Ou coloque, colocará. Sei lá, uma repetição assim. E aí o Zohar fala que isso está mostrando para nós que nós temos que ter na nossa vida duas cortes de justiça, né? E já vou explicar o que são essas cortes de justiça. Uma dessas cortes está ligada a Biná e outra delas a Malchut. Vamos lá. A corte de Biná, ela é chamada no judaísmo, ou ela leva o nome de Elohim, o nome de Deus, tá? É uma corte, portanto, ligada à esquerda, tá? Para quem sabe um pouco do que é Elohim, eu já falei em outros vídeos, é uma corte que importa para ela definir certo e errado, fazer decisões do tipo A ou B, né? 8 ou 80. E é o que a gente chamaria na tradição histórica, e para nós vai ter esse valor pessoal, a grande corte, o Sanedrin, né? Em português é o Sinédrio. O Sinédrio era uma corte, né, estabelecida por 72 pessoas. Você tinha 70 juízes e 2 escribas. E é o equivalente realmente à Suprema Corte hoje aqui no Brasil, ou num sistema de justiça moderno. Mas o que isso representa? Por que 72 pessoas? 72 é o valor numérico, é a gemátria da palavra Hesed, que é amor, bondade. Então, esta primeira corte, para que ela serve? Ela serve para julgar um caso, como toda corte, biná, que é diferenciar, mas mandando essa energia para Hesed, que é bondade e amor. Ou seja, julgando os casos, mas também com uma tônica de amor por trás, não com uma tônica punitiva. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai ter uma aula sobre o Sinédrio, né? Mas existem textos da nossa tradição que dizem que o Sinédrio tinha principalmente essa função que eu estou falando, de ser amoroso. Um sinédrio que aplicasse uma pena de morte a cada 1000 anos era considerado um sinédrio cruel, certo? Então, todo o esforço daqueles sábios do sinédrio, dos 72, era para aplicar uma pena, porque eles precisam como juízes, mas de maneira amorosa, de maneira carinhosa, talvez até educativa, como se fala hoje, né? Socioeducativa. E nós precisamos ter essa corte na nossa vida, tá? Biná. A segunda corte que nós precisamos ter, como eu falei, é Malchut. Seria uma corte inferior, aí seria como uma corte normal do dia a dia. Tá? Malchut representa, se a gente for falar de nome de Deus, a Shekhinah. Então antes foi Elohim, aqui é a Shekhinah. E é uma corte com 3 juízes, né? Não com 72. Obviamente esses 3 juízes indicando aqui na Kabbalah a necessidade de você olhar a coluna da direita, da esquerda e do meio. Então, essa outra corte, ela funciona não necessariamente para trazer a ideia de Hesed, de bondade, como a primeira corte, mas para que você faça um peso entre essas 3 colunas.
Então, vamos analisar e continuar aqui. O que são essas cortes, né? Todos nós, às vezes, passamos na vida por situações de dúvida. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que escolher, eu não sei o que agir. Ou por situações de que algo se corrompeu na minha vida, né? Eu cometi um pecado, entre aspas, cometi um crime, alguma coisa assim, entre aspas, né? Espiritualmente falando, e surgiu ali uma situação de desequilíbrio energético. Eu preciso usar essas cortes para trazer o equilíbrio de novo para minha alma. Quando é um assunto pequeno, eu uso a pequena corte de Malhut com seus 3 juízes. Quando é um assunto grande, eu vou para a corte de Binah. Então, num assunto pequeno, eu queria adicionar aí uns detalhes, é muito parecido com que algumas pessoas já têm essa mentalidade. Vamos supor que você está numa dúvida, como eu falei. Você não sabe o que escolher. Existe um exercício muito prático que é você pegar uma folha, divide ela no meio e você põe de um lado os prós e do outro lado os contras daquela decisão. Então vamos supor que você fala assim, não sei se eu devo mudar de cidade, morar no interior. Você põe lá, prós de morar no interior, contra de ir morar no interior. Né? Aqui eu só daria um adendo, porque como a gente falou, a corte pequena de Malhut, ela tem 3 colunas, né? Não só da direita e da esquerda, de positivo e negativo, ela tem que ter uma coluna do meio. O que se representaria a coluna do meio aí? São pontos que eles integram ao mesmo tempo, né? O positivo e o negativo. No sentido de, talvez eles já mantenham o que tem de bom, resolvendo o que tem de negativo. Se quando você for fazer esse exercício na corte de Malhut, né? Você tiver em dúvida e conseguir achar coisas no meio, na coluna do meio, você já está com a sua resposta, vai dizer a Kabbalah. Aí você não precisa nem se preocupar com as colunas do pró e contra, né? A coluna do meio já vai te dar a resposta. E como eu falei, se for para grandes decisões da vida, coisas mais pesadas, né? Como na Suprema Corte normal de Justiça, aí você usa Binah. Você usa esse cérebro que eu falei discriminativo, né, no bom sentido, de discriminar o que devo, o que não devo, o que é bom, o que não é bom, e sempre com um cunho de trazer essa energia para a resta, repetindo, né? Que essa decisão seja amorosa. Não para que você seja pesado consigo mesmo, para que você se culpe, para que você se julgue, para que você se ponha para baixo, né? Aliás, eu falei muito disso no vídeo da energia semanal ontem, caso você não tenha visto. Tá? Mas se for algo mais pesado, né, use essa corte de Binah também para fazer essa decisão. E aí, com isso, como eu falei, você consegue trazer luz e equilíbrio para a sua vida. Seja usando a corte superior, seja usando a corte inferior. Um bom dia a todos e tudo de bom.